Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te apresentar as 7 lições que eu aprendi lendo A Psicologia Financeira. À medida que você for gostando do vídeo que estiver assistindo, clica no botão de gostei. Assim você ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. A Psicologia Financeira, escrito por Morgan Housel, é com certeza um dos principais livros quando o assunto é finanças pessoais e investimentos para o longo prazo. E eu tenho certeza que, independente do seu nível de conhecimento, se você é iniciante, intermediário ou avançado, vai conseguir aprender muito lendo esse livro. E vamos diretamente ao assunto para o ensinamento número 1. Paciência em relação aos resultados. Na prática, quando você está investindo o seu dinheiro, você não consegue controlar qual vai ser a rentabilidade da sua carteira ano a ano. Independente do método de investimentos que você utilize, se você investe mais em renda fixa, em renda variável ou investe mais no exterior, não dá para você ter total certeza de qual será a rentabilidade da sua carteira. Mas o que você controla é o esforço que você coloca para conseguir investir mais dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Você consegue controlar quantas horas você trabalha por dia, você consegue controlar se na folga do seu trabalho você está estudando para se capacitar mais, para aumentar a sua renda, se você está buscando um meio de obter renda extra, o quanto você consegue poupar todos os meses. Esse tipo de ação está muito mais no seu controle. E quanto mais você poupar, quanto mais você investir, mais rápido, naturalmente, você vai atingir a liberdade financeira. Então é importantíssimo que você tenha em mente que você deve focar naquilo que você controla e não naquilo que você não controla. Foque no seu esforço, foque naquilo que você faz para atingir o resultado e não no resultado em si. E eu vou utilizar como 2 exemplos aqui, um bastante conhecido e um que você provavelmente não conhece, para você tomar como inspiração, que o próprio livro A Psicologia Financeira também utiliza. O primeiro caso é do Ronald Read, um norte-americano que sempre teve um emprego comum, já trabalhou como faxineiro, como mecânico e também como zelador. E ao final da sua vida, ele conseguiu acumular um patrimônio de 8 milhões de dólares. Ele nunca teve uma renda absurda, nunca ganhou milhares e milhares de dólares por ano. Ele sempre teve uma renda completamente comum, mas ele conseguiu, através de boas decisões ao longo da vida, investindo no mercado de ações, atingir a liberdade financeira. E o outro exemplo, que é bastante conhecido, é do Warren Buffett. Você sabia que 99% do patrimônio dele acumulado foi conquistado só após os seus 50 anos? Tudo isso porque ele tomou boas decisões até os 50 anos. Ele se capacitou, ele estudou, ele conseguiu crescer as suas empresas e, naturalmente, o efeito da bola de neve, o efeito dos juros compostos, fez com que hoje, em 2025, ele seja um dos homens mais ricos do mundo. E eu tenho certeza que se você tomar boas decisões a partir de agora, pensando no longo prazo, pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você vai conseguir ter uma vida financeira muito mais tranquila, não só na sua realidade pessoal, mas também pensando na realidade da sua família. Você vai conseguir proporcionar para sua família uma qualidade de vida muito melhor. Você vai conseguir se mudar para um bairro ou para uma cidade muito mais segura. Você vai conseguir oferecer para os seus filhos, por exemplo, uma escola particular, um plano de saúde. Você vai conseguir ter um carro um pouco mais confortável para colocar todo mundo. Você vai conseguir, por exemplo, aos finais de semana, viajar. Então esse tipo de coisa vai conseguir ser conquistada à medida que hoje você comece a tomar boas decisões. E na prática isso se aplica a qualquer um. Independente da realidade que você tem hoje, você consegue sim, no longo prazo, melhorar a sua vida financeira. O segundo ensinamento fala para você não ser ganancioso. E tem uma frase muito específica no livro que resume muito bem essa ideia. Não vale a pena arriscar tudo que tem e precisa por algo que você não tem e não precisa. E dentro do livro, o Morgan Housel utilizou um exemplo do Rajat Gupta, que foi um grande executivo multimilionário, mas por não seguir a frase que eu acabei de mencionar, ele acabou colocando tudo que ele tinha a perder. Ele trabalhava no conselho de administração do Goldman Sachs, o principal banco de investimento dos Estados Unidos, equivalente à BTG Pactual e à XP aqui do Brasil. Durante a crise de 2008, a maior parte das ações de bancos acabaram despencando porque muitos deles estavam à beira da falência, mas ele conseguiu ter acesso a uma informação privilegiada que em breve iria ser vazada para a mídia, de que o Warren Buffett ia colocar dinheiro no Goldman Sachs, basicamente emprestando dinheiro para esse banco para que ele não falisse.
Ele, sabendo disso, imaginaria que as ações iriam subir muito, então o que ele fez? Ele foi lá e colocou uma grande parte do seu patrimônio nas ações da empresa. As ações se valorizaram absurdamente e ele acabou conseguindo ter um lucro absurdo. Mas depois tudo isso foi descoberto e ele acabou tendo que pagar uma multa absurda e inclusive ele acabou até sendo condenado à prisão. E veja, no caso do Rajat Gupta, ele já era multimilionário, ele não precisava fazer isso. Não tinha onde mais ele colocar dinheiro, ele já era riquíssimo. Mas, ainda assim, ele foi ganancioso, ele tomou uma decisão pensando só no dinheiro, ele ignorou completamente os princípios morais. E você que está do outro lado tem que tomar muito, muito cuidado, porque à medida que você vai conquistando mais financeiramente, você acaba sendo tentado a quebrar os padrões morais, querer simplesmente ganhar dinheiro, 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 passando a perna em todo mundo. E é importante que você siga princípios para que dessa forma você consiga permanecer com aquele patrimônio que você conquistou. E é importante também você ser grato pelo que você tem hoje. Você tem uma casa, você com certeza consegue se alimentar todos os dias, você tem acesso à internet e a um aparelho celular ou um computador para, por exemplo, estar conseguindo ver esse vídeo. Então é importante que você tenha isso em mente. Você tem que ser ambicioso, você tem que sim querer melhorar de vida, mas você não pode querer passar a perna nos outros para você atingir esse objetivo, senão você pode acabar perdendo simplesmente tudo aquilo que você já tem hoje, assim como o Rajat Gupta acabou cometendo de erro. Ensinamento número 3. Fazer dinheiro é completamente diferente do que manter o dinheiro. E um exemplo do livro é tratado com o Jesse Livermore, que foi com certeza um dos maiores traders da história. Diversas vezes ele realizou operações extremamente arriscadas no mercado financeiro, principalmente em cenários de crise, apostando que a crise iria fazer com que a bolsa despencasse, e ele conseguiu ganhar muito dinheiro com essas apostas. Naturalmente, ele embolsava um valor absurdo de dinheiro, pegando como exemplo na crise de 1929. A dinheiro de hoje, ele conseguiu lucrar mais de $1 bilhão. Mas ele sempre perdia tudo depois. Por quê? Porque ele cometia também o erro número 2, porque ele era muito ganancioso. Ele conquistava um patrimônio absurdo, mas ele continuava tomando risco de maneira completamente desnecessária. Não é à toa que ao longo de toda a sua trajetória como trader, ele faliu 4 vezes, e quando ele faleceu completamente quebrado. Então você que hoje tem uma boa renda, entenda que esse é só o primeiro passo para você conseguir crescer ainda mais financeiramente. É importante que você comece a se estruturar, que você invista o seu dinheiro, adicione um pouco de renda fixa, por exemplo, tesouro direto, tesouro Selic, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, invista no mercado de ações e invista também no mercado do exterior, principalmente também no mercado de ações lá de fora. E à medida que você pegar um pedaço da sua renda e investir todos os meses, se chegar em algum momento que você perdeu o emprego, se chegar em algum momento que a sua renda diminuir, se chegar um momento onde a sua renda não conseguir ser corrigida na mesma proporção da inflação, se chegar um momento onde você perdeu o emprego, você vai ter um patrimônio acumulado que vai conseguir oferecer para você e para sua família uma grande segurança. Imagine hoje, se você perde o emprego completamente a sua renda, o que você vai fazer para pagar suas contas? Então é importante que você saiba administrar o seu dinheiro. É importante sim ter uma renda alta, mas mais importante do que isso é você saber gerenciar o dinheiro que você tem hoje. O quarto ensinamento é muito, muito relevante para você que investe no mercado de renda variável, que diz que você não vai acertar sempre. Você não vai comprar 10 ações, manter elas por 10 anos e ver todas elas se valorizando. Talvez umas 5, 6 ações no máximo se valorizem e as outras vão acabar caindo. Mas o ganho que você vai ter nessas poucas ações que se valorizaram, 4, 5, 6 ações, já é suficiente para cobrir o prejuízo das outras e possibilitar com que você alcance a liberdade financeira, que você acumule um patrimônio mais elevado. E vamos pegar como exemplo a Disney, que no seu início lançou diversas produções, até que uma em específico fez com que a Disney se tornasse o que ela é hoje. Então ela basicamente atirou para todos os lados. Em algum momento ela conseguiu acertar o alvo. E no mercado de ações a lógica é exatamente a mesma e esse conceito é chamado de evento de cauda. Então quando você investir no mercado de ações, saiba que uma parte bem significativa das suas ações vai acabar se desvalorizando e é algo completamente normal. Pegando como exemplo a minha carteira de ações pessoal, nos últimos 5 anos, de todas as ações que eu investi, basicamente 40% delas acabaram se desvalorizando, eu vendi no prejuízo. Mas ainda assim eu tenho uma rentabilidade mais do que o dobro do que o mercado brasileiro, mais do que o dobro do Ibovespa, como você pode estar vendo agora na sua tela.
E você, quando for investir, é importante ter essa mentalidade. Um outro dado bastante relevante agora sobre o índice norte-americano S&P 500, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, equivalente com o Ibovespa aqui do Brasil. Você sabia que apenas 7% das ações desse índice foram responsáveis pelo grande retorno que ele teve no longo prazo? Pois é, porque justamente o que eu falei, algumas ações em específico vão trazer o grande ganho no longo prazo. Então, quando você estiver investindo, é importante que você tenha essa mentalidade na prática. O quinto ensinamento fala que dinheiro é liberdade. E de acordo com estudos, as pessoas mais felizes são aquelas que têm uma grande sensação de estar no controle da sua vida. Estar no controle da hora que acorda, estar no controle na hora que dorme, estar no controle na hora que ela pode ir na academia, quantas horas você vai trabalhar. No momento onde você não quer trabalhar, por exemplo, você não está disposto, você vai ter essa possibilidade. No momento onde você quer mudar de carreira, você também vai ter essa possibilidade, porque você tem a liberdade financeira. E mais do que isso, principalmente você que está do outro lado, se você tiver família, você sabe que é muito mais interessante você ficar com a sua família do que você ficar o dia inteiro se matando no trabalho. E você só vai conseguir atingir esse estágio de poder ter um balanceamento um pouco maior na sua vida à medida que você investir o seu dinheiro, acumular patrimônio e esse patrimônio ser suficiente para arcar com as suas despesas mensais. Então é importante que você coloque a sua liberdade financeira também como uma prioridade, não pensando no dinheiro em si, mas pensando no que ele pode te proporcionar. Mais tempo com a sua família, mais tempo para cuidar da sua saúde, mais tempo para, por exemplo, ficar com os amigos, enfim, aquilo que você julgar como sendo mais relevante para a sua realidade. O sexto ensinamento é um complemento do ensinamento número 1, que fala que você tem que se focar apenas naquilo que você controla. Você não controla a rentabilidade da sua carteira, você não controla se amanhã vai chover, você tem que focar naquilo que você controla. O que você controla? A hora que você acorda, a hora que você dorme, quantas horas você trabalha, o que você faz no tempo livre do trabalho, se você obtém algum meio de ter renda extra, o quanto você poupa todos os meses, se você vai ficar trocando de geladeira todo ano ou se você vai trocar só a cada 3, 4 anos, se você, por exemplo, vai ficar gastando seu dinheiro com bobagem ou se você vai investir aquele dinheiro pensando na liberdade financeira. Então você tem que focar naquilo que você controla. E no mercado de renda variável, especialmente, na renda fixa isso não acontece, mas na renda variável, o mercado de ações é muito volátil. De uma hora para outra, tudo pode mudar. De uma hora para outra, pode ser que o mercado de ações ele esteja subindo no ano 10, 15%, mas ele feche o ano caindo 10, 15%, porque de repente surgiu uma notícia, de repente estourou uma guerra, de repente veio uma doença que assolou o mundo igual aconteceu em 2020, e a bolsa de valores despenca. Mas o que você foca novamente? O quanto você trabalha, o quanto você poupa e, consequentemente, o quanto você investe. E é nisso que você tem que colocar como relevante para você aplicar no seu dia a dia. E tenha como lema para o seu dia a dia também, para a sua realidade, a seguinte frase: o esforço ele não é garantia de sucesso, mas o não esforço é garantia do fracasso. Se você não fizer absolutamente nada, você tem certeza absoluta que você vai fracassar. Agora, se você se esforçar, se você se capacitar, se você buscar meios de atingir o seu objetivo, alguma hora você vai atingir esse objetivo, porque uma pessoa que não desiste nunca, é impossível dela não conseguir atingir aquela meta traçada. E para finalizar, tenha em mente que tudo tem o seu preço. Se você quer atingir a liberdade financeira, se você quer se aposentar, se você quer chegar aos 50, 60, 70 anos, sem precisar trabalhar, você tem que pagar o preço hoje. E o que significa pagar o preço? Significa abrir mão de coisas no presente, de determinadas experiências no presente, para que você tenha um pouco mais no futuro. Não tem problema você ter um carro, você fazer uma viagem. O problema é você só gastar o seu dinheiro com o carro hoje, você só gastar o seu dinheiro hoje com viagem e esquecer que alguma hora você vai pagar o preço por aquilo que você não fez. Se você não poupa o seu dinheiro, vai chegar no futuro e você vai depender da sua família para pagar suas contas, você vai depender da sua comunidade ou simplesmente você vai não ter o suficiente para pagar suas contas. E agora, pegando como exemplo o mercado de ações. Você com certeza já deve ter escutado falar da Amazon, da Meta, da Netflix, da Apple, da Nvidia, dessas grandes empresas, as companhias mais valiosas do mundo. Mas o que pouca gente fala é que todas essas empresas que eu citei já chegaram a cair mais de 50% em algum momento. Quando estourou a crise, esse tipo de empresa acabou despencando. E é justamente a lógica de você ter que pagar o preço. Você quer ter uma rentabilidade nos seus investimentos mais alta do que a média,
Ao invés de 12% ao ano, você quer ter um retorno de 15%, 18%, 20% ao ano, você tem que ter ciência de que você vai precisar pagar o preço. Você vai ter que correr mais riscos. Quando o mercado cair, a sua carteira vai cair mais que o mercado. Por outro lado, quando o mercado subir, ele vai subir muito mais que o mercado. Então esteja ciente. Não existe você ter um resultado acima da média sem que você tenha que correr um risco, sem que você tenha que fazer um esforço acima da média. E agora eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Qual desses 7 ensinamentos você considera o mais relevante? Coloca aqui nos comentários. E agora um bônus para você que chegou até o final desse vídeo. Eu preparei um curso 100% gratuito, onde lá você vai aprender a investir o seu dinheiro logo de cara de maneira diversificada, no mercado de renda fixa e no mercado de renda variável, para que dessa forma você consiga dar os seus primeiros passos dentro dos investimentos da maneira mais segura possível. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar o meu curso 100% gratuito. Então dá uma olhada lá e já faz a sua inscrição hoje mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, onde eu apresentei para você as 7 lições do livro Psicologia Financeira, e eu reforço a ideia de que eu recomendo muito e muito a leitura dele, e inclusive recomendo a leitura do novo livro do Morgan Housel, chamado O Mesmo de Sempre. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um vídeo recomendado, para você saber exatamente para onde ir quando esse conteúdo aqui finalizar. Um grande abraço e até a próxima!